A mensagem, eu quero trazer o teu coração com o tema o valor da fé firmada. O valor da fé firmada. Nós estamos no ano da fé em movimento. Inspirado em nosso devocional que está aqui, nós estaremos durante essa jornada consolidando a nossa fé, fortalecendo a nossa caminhada em Cristo e, acima de tudo, firmando a nossa vida através de uma fé firmada. Então eu quero compartilhar com você o valor de uma fé firmada. E nós sabemos que nós vivemos em um mundo de tempestades constantes, um mundo de conflitos, desafios, obstáculos, crises constantes, problemas que batem à nossa porta, problemas que alcançam a nossa alma, doenças, incertezas espirituais, incertezas políticas, um mundo em que a dúvida ela prevalece. Mas nós precisamos construir as nossas vidas como se o sol sempre brilhasse. O Senhor nos convida a sermos homens e mulheres de fé e de esperança. E Jesus nos alerta que nós iríamos viver aflições, que as chuvas viriam, que as tempestades elas alcançariam, que ventos soprariam na nossa direção, que rios iriam transbordar. Mas a pergunta que ecoa no meu e no seu coração hoje, nesse início de ano, é sobre o que você está afirmando a sua fé. Essa é a pergunta que precisa queimar no meu e no seu coração nesse começo de ano. Em que nós estamos firmando a nossa fé? Em quem nós estamos firmando a nossa fé? Mateus capítulo 7, eu quero ler com você esse texto. Mateus capítulo 7, se você pode, pega a tua Bíblia, verso 24 ao verso 27. Acompanha só a leitura, é um texto conhecido, mas Deus quer falar conosco de forma diferente nesse dia. O texto diz assim: quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vêm as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Que o Senhor nos abençoe, nos dando sabedoria e discernimento para ouvir a sua palavra. Esse texto é um texto muito conhecido, Jesus deixou como ensinamento, falando através de uma parábola sobre construir um alicerce firme. Claro que quando Jesus fala de casa, fala de vida, fala de história, fala de contexto sobre aquilo que norteia o nosso coração e a nossa alma. E aqui, sobretudo, está nos ensinando a afirmar a nossa fé, a valorizar a estrutura da nossa fé, valorizar a base da nossa fé, valorizar os princípios que nos mantêm homens e mulheres de fé, independente das circunstâncias. E é muito importante a gente ter esse entendimento, que fé não é a ausência de tempestade, porque o texto fala de tempestades das duas realidades, mas a fé é a certeza de que a casa não cairá quando elas chegarem. Não é a ausência de problema, mas é a certeza. Deixa eu falar algo ao teu coração. A tua fé fará toda a diferença no início do ano até o final. Aquilo que você vai resistir, aquilo que você vai suportar, aquilo que você vai vencer, está atrelado ao teu fundamento, à tua base. Esse texto de Mateus capítulo 7 nos ensina a valorizar a base, a darmos valor à firmeza, a darmos valor àquilo que nos mantém de pé. No mundo da velocidade, no mundo das coisas rápidas, no mundo do fast food, o Senhor nos convida a esse início de ano a investir na nossa base, investir em consolidar a nossa vida, investir em fortalecer a nossa fé. A tua fé firmada te fará passar por cima das dificuldades, obstáculos e você não vai cair. Você não cairá. Você pode dizer um amém aí? Você pode glorificar o nome do Senhor? Então Jesus, ao finalizar o Sermão do Monte, ele usa essa parábola para mostrar que não basta ouvir a palavra, é preciso praticar a palavra. Uau, essa é a palavra do Senhor para o início de ano, para mim e para a sua vida. Nós precisamos parar de ser a geração de apenas ouvir e não aplicar. Nós precisamos aplicar o conhecimento na nossa vida. O que nos torna sábio não é o que nós conhecemos, o que nos torna sábio é o que nós aplicamos em cima do que nós conhecemos. Então, a fé firmada é aquela construída sobre a rocha, que é Cristo e a sua palavra.
Eu quero trazer para você três verdades, três princípios importantíssimos para uma fé firmada. Primeira coisa é: fique sobre a rocha inabalável. Fique sobre a rocha inabalável. Jesus, ele é o nosso fundamento. Então você está convidado pelo Senhor a esse início de ano a você decidir ficar na rocha inabalável, a você construir a sua casa, a sua vida sobre essa rocha que é inabalável. A Bíblia declara que Deus é a nossa rocha eterna. Olha o que diz Salmo 18, verso 2: o Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Enxergar o Senhor assim nos garante força e nos garante fé. 1 Coríntios capítulo 10, verso 4. Paulo refere-se a Cristo como a rocha espiritual que acompanha Israel no deserto. Ele estava lá e ele está aqui hoje. Que poderoso esse princípio, olharmos para Deus, considerarmos o Senhor na nossa vida como uma rocha firme, uma rocha inabalável. A Bíblia diz que o mundo se abala e as coisas que abalam é para mostrar aqueles que são inabaláveis. Se você decidir construir a sua vida firmada na presença do Senhor, na palavra do Senhor, agora nesse início de ano, eu tenho certeza que teu ano será diferente. Eu tenho certeza que talvez as circunstâncias, as dificuldades, os ventos contrários serão os mesmos, mas você será diferente. Você pode declarar isso: eu serei diferente nesse ano. Eu estarei mais firmado, estarei mais fortalecido, eu irei resistir, nada irá me abalar. Que eu e você possamos guardar essa verdade: nada irá nos abalar. Essa é a igreja do Senhor, a igreja que está em cima dessa rocha firmada, Jesus, que ela não se abala. As coisas vêm, as coisas vão, mas a igreja do Senhor, ela permanece de pé. Quando nós firmamos a nossa fé em Jesus, não nas nossas emoções passageiras, tradições humanas ou circunstâncias favoráveis, nós nos tornamos inabaláveis. Sabe o que tem mexido demais com você? É uma emoção fragilizada, é uma fé superficial, é uma fé rasa. Você precisa aprofundar sua fé, seguindo o conselho que Jesus disse, que é ouvir a palavra e aplicar a palavra. Quer ouvir os princípios e aplicar os princípios. Quer ouvir os mandamentos e aplicar os mandamentos. Você precisa ser um homem e uma mulher de praticar aquilo que o Senhor, Ele nos instrui. Se você quer experimentar de um ano de bênção, um ano de paz, um ano de prosperidade, você precisa decidir praticar a palavra. Então, como diz o Salmo 125, verso 1, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. Quem são esses que confiam no Senhor? São aqueles que ouvem o que o Senhor diz e que praticam o que o Senhor diz. Sabe qual é a realidade da sua vida não mudar, do seu casamento não mudar, da sua vida espiritual não mudar, da sua liderança não mudar? É porque você talvez está apenas ouvindo a palavra. Talvez você está só no ambiente daqueles que ouvem, na multidão daqueles que ouviam Jesus falar, mas não daqueles que decidiam largar aquilo que era preciso, abandonar os vícios, os erros e os pecados, se arrepender dos seus maus caminhos e decidir aplicar aquilo que o Senhor estava ensinando. Jesus separou as multidões daqueles que fariam a diferença. E o que vai fazer a diferença na sua vida é você ouvir e você praticar. Nesse texto que nós lemos, texto base, Mateus 7, Jesus diz que sábios são aqueles que ouvem e praticam. Esses são como aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha, que diante das dificuldades eles permanecem de pé. Sobre a areia da opinião do mundo, tudo desaba. Sobre a areia da opinião do mundo, da areia da opinião das pessoas, sobre a areia da opinião dos críticos, tudo na nossa vida vai desabar. Mas sobre a rocha chamada Jesus, nada nos abala. Segunda lição que eu e você precisamos aplicar nas nossas vidas para uma fé firmada é: prove do fruto da fé firmada. Prove do fruto da fé. A fé produz perseverança e a fé também produz tempestades.
temperança no meio das tempestades. Hebreus capítulo 11, verso 1, define a fé como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa fé não é fraca ou vacilante, ela resiste a todo tipo de provação. 1 Coríntios 16, 13, a Bíblia exorta dizendo: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, ou seja, corajosamente, e fortalecei-vos. Aqui Paulo deixa uma instrução para os irmãos da igreja, para mim e para você também, num tempo como esse. Paulo diz: estais firmes na fé. Isso refere-se, meus irmãos, a não ser inconstante ou volúvel. Nós não podemos ser desses que estamos bem quando as coisas dão certo, estamos mal quando as coisas não saem do nosso jeito. Nós não somos dos espirituais, nós somos daqueles que são da fé, daqueles que não retrocedem, daqueles que avançam mesmo diante das dificuldades. Nós precisamos dominar nossas emoções através da fé. Você precisa dominar o seu medo, sua angústia, suas dúvidas através de uma certeza. Das coisas que mesmo você não vendo, você tem a certeza de que assim será. Então, ter um alicerce inabalável em Deus e em sua palavra é fundamental para vivermos um ano de maturidade, um ano de crescimento. Segundo, portai-vos varonilmente, ou seja, Paulo está dizendo, nós precisamos ser corajosos, homens e mulheres de coragem diante de um mundo como esse. Não é sobre força física, mas é sobre agir com bravura, é sobre valor, heroísmo espiritual, confiando em Deus para enfrentar os desafios. Uau! Quantos desafios no ano passado você não enfrentou? E esse ano não será diferente, talvez. Os desafios sempre vão nos encontrar nessa jornada de vida, mas eu e você precisamos nos preparar para eles. Nós precisamos fortalecer a nossa fé, buscando mais o Senhor, lendo mais a palavra, aplicando mais a palavra, escolhendo renunciar às coisas que nós sabemos que não vai de encontro aos princípios do Senhor. Esse é o dia que o Senhor te convida a você se preparar mais para os desafios que te esperam. Diante de qualquer desafio, algo que nos espera depois é um crescimento, é um amadurecimento. Então, não fique nos desafios, rompa, avance. A fé firmada te fará avançar constantemente. Entenda isso, fortalecei-vos, seja fortes, implica buscar o fortalecimento em Deus através de coisas que são elementares como oração. Como anda a sua vida de oração? Que tal agora no começo do ano você criar uma meta de você todos os dias orar pelo menos 30 minutos diante do Senhor? Também requer estudo da palavra. Como anda a tua leitura bíblica? Nós temos um devocional para te inspirar. Nós temos um grupo de oração que você pode entrar, acessar e participar conosco. Nós temos os cultos aqui que sempre te inspiram a ler a palavra. Você precisa colocar uma meta na sua vida. Que tal você ler toda a Bíblia nesse ano 2026? Que poderoso isso. Coloca como meta, como alvo. Isso vai te fortalecer. E, por último, a comunhão, a congregação. É você congregar, você ter comunhão com os irmãos, é você não caminhar sozinho, é você decidir, verdadeiramente, igreja não se faz só, igreja é quando nós estamos reunidos em família, e nós somos essa igreja família, que apesar das dificuldades que qualquer igreja tem, nós temos a convicção de que é na igreja que nós vamos amadurecer e vencer e superá-las. A força verdadeira vem de Deus, não de você mesmo. A força verdadeira vem da vontade de viver a vontade de Deus, não de viver a sua vontade. 1 Pedro capítulo 5, verso 9 diz: resistam-lhes, permanecendo firmes na fé. Deus te convida a você resistir esse momento agora, as dificuldades. Deus te convida a você resistir o desejo de desistir. Resista, tanto para o prudente quanto para o insensato. A diferença é o fundamento. Você viu aqui no texto que a diferença estava no fundamento, não nas coisas, mas no fundamento. Uma fé firmada na obediência à palavra de Deus nos mantém de pé, produzindo paz, mesmo em meio ao caos. Como diz Isaías 26:3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Que poderoso isso! Tempestades revelam o fundamento. Uau! Eu quero, antes de terminar esse segundo ponto, dizer isso ao teu coração. Tempestades, dificuldades, adversidades, ventos contrários, apenas revelam o fundamento das nossas vidas. Você quer provar a alguém se ele está firmado na fé?
é diante das dificuldades, é nos dias mais difíceis que você prova o coração de alguém. Não é na bonança, não é quando as coisas estão tudo bem. É quando as pessoas enfrentam as suas dificuldades. Quer revelar o coração de alguém diante das dificuldades. É por isso que a Bíblia nos ensina que nós conhecemos aquele verdadeiro irmão no dia da angústia. Então guarda isso no teu coração, que as dificuldades que Deus permite chegar até você é apenas para revelar onde está o teu coração. Vamos colocar o nosso coração em Deus nesse ano 2026. Vamos fortalecer a nossa fé na presença do Senhor. Por último, e não menos importante, para que a gente possa valorizar essa fé firmada, se exercite para se fortalecer. Use do exercício para você se fortalecer, assim como o seu corpo precisa ser exercitado. A sua vida espiritual também precisa ser exercitada. E como firmar a sua fé hoje? Primeiro é ouvir e praticar a palavra. Esse é um exercício indispensável. Você está ouvindo uma palavra aqui, mas assim que terminar o sermão, você precisa tomar uma decisão de aplicar aquilo que Deus falou ao teu coração. Não seja apenas ouvinte nesse ano. Seja praticante, como disse Tiago 1:22. Seja praticante, não seja aqueles que são como ondas, que em um dia está bem, outro dia está mal, que um dia está servindo, no outro dia não quer mais servir, que vem para um culto, mas algo aconteceu, se aborreceu, não vem mais. Seja praticante da palavra. Ensinar praticar. Aqui Tiago capítulo 1, verso 22, ensina que a fé verdadeira vem além de apenas ouvir os ensinamentos de Deus. A fé verdadeira exige a aplicação. Praticar, pois só ouvir sem fazer uma aplicação é auto-engano. É como alguém que se olha no espelho e se esquece de como é de verdade. Segundo exercício é confiar nas promessas de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31 diz isso. Significa que para os que creem em Cristo, nenhuma força ou acusação pode prevalecer contra eles. Meus irmãos, isso aqui é muito importante. Está na hora de você se blindar suas emoções, blindar sua mente de acusações, de opiniões, de dúvidas, de críticas de pessoas. Tem muita gente deixando a igreja, deixando o Senhor, porque está dando ouvido a opiniões alheias, a dedos apontados, acusações que vêm na sua direção. Blinde as suas emoções com a fé firmada. No texto de Mateus 7, Jesus diz que as ondas vieram sobre aquela casa, ventos fortes, rios transbordaram e bateram contra aquela casa, mas, pasme, aquela casa não caiu. Eu quero profetizar que assim será sobre a sua vida. Muita coisa virá, pessoas se levantarão, pessoas te abandonarão talvez, coisas acontecerão ao longo desse ano, mas você vai permanecer de pé porque você está firmado, a sua fé está firmada na presença do Senhor. Você pode dizer um amém aí? Você pode escrever um amém nos comentários? Se Deus está falando com você, então se manifeste aí de onde você está, dá uma glória a Deus, dá um amém, meu Deus. Por último, preservar em oração e comunhão. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, Romanos 10:17. Como eu posso, pastor, alimentar minha fé? Ouvindo a palavra de Deus. Ouça a palavra, venha para os cultos, não perca nenhum culto. Coloque como meta na sua vida, não vou perder nenhum culto esse ano. E você vai ver como você vai terminar um ano mais forte, mais maduro, mais firme. Filipenses 4:3 diz, tudo posso naquele que me fortalece. É Deus que te fortalece. Quem te fortalece é Deus. Quem te fortalece é Deus. Queridos, nós estamos concluindo essa mensagem, mas vale uma pergunta ao meu e ao seu coração. Como anda a nossa fé hoje? Como anda a nossa vida? Está firmada em Deus verdadeiramente? Será que nós estamos nos abalando por circunstância, por problemas ao nosso redor? Será que, como Pedro, nós estamos tirando os olhos de Jesus no meio da tempestade e estamos colocando os olhos nos ventos fortes, nas opiniões de pessoas, nas críticas? Será que nós não estamos afundando na nossa vida espiritual, no nosso ministério, na nossa liderança? Será que o nosso discipulado não está afundando porque nós estamos colocando os olhos nas adversidades, nas coisas que a gente não se agrada, nas nossas próprias opiniões que talvez são contrárias? Será que a nossa vida não está, o nosso foco não está muito mais nas pessoas do que naquilo que nos chama?
Essa pergunta você tem que responder para você mesmo nesse início de ano e que a tua resposta te leve a decisões diferentes. Hoje é o dia de você tomar uma decisão. Construir a sua casa sobre a areia te fará derrubar tudo o que o Senhor tem planejado, tem prometido para você. Não construa a sua casa sobre a areia das dúvidas. Não construa a sua vida sobre a areia das opiniões. Não construa a sua vida sobre a areia do medo, sobre os prazeres temporários, mas sobre a rocha eterna, que é o Senhor. Uma fé firmada não treme na tempestade. Ela brilha nelas, porque está ancorada na rocha que nunca se move. Essa rocha ela é inabalável. Nada vai abalar a presença do Senhor. Nada abala a igreja do Senhor. Então que a gente possa construir a nossa vida nessa certeza. Se a sua fé está vacilante hoje, se você talvez está começando um ano não tão animado assim, não tão com expectativa alta, venha para Cristo hoje. Entregue sua vida para Jesus, entregue suas angústias na mão dele. Jesus diz, você que está cansado e sobrecarregado, venha a mim e eu te aliviarei. Então hoje é o dia de você ir até Jesus, aí de onde você está mesmo, você entregar a angústia do teu coração, entregar as preocupações da tua mente, entregar o cansaço a Ele e obedecer aquilo que Ele diz. E veja como Ele firmará os seus passos. A casa sobre a rocha não cai, grande será a sua vitória. Eu quero profetizar isso nesse final de mensagem. Grande será a sua vitória nesse ano 2026. Você e sua casa experimentarão dos melhores dias, vocês experimentarão da bondade de Deus. Deus vai coroar esse ano sobre a sua vida e a sua família. E você experimentará de grandes feitos que só a fé nos faz provar. Uau, que palavra poderosa ao nosso coração. Espero em Deus que tenha falado com você. Está na hora de você tomar uma decisão agora. Se você que está conosco aqui, ouvindo essa palavra, está com o coração distante do Senhor, suas práticas não são práticas que falem sobre a palavra de Deus, hoje é o dia que o Senhor te convida a você tomar uma decisão. Entregar a sua vida a Ele, entregar o teu coração a Jesus. Eu quero que você possa fazer a sua autoanálise agora. E se é necessário que você se renda a Jesus. Se é importante que você se entregue para Ele. Em nome de Jesus.